Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman, página 118. Voltemos por um momento ao quadro de Thomas Hobbes, que ele pintou dos primeiros humanos. Ele acreditava que uma vida desenfreada havia lançado nossos ancestrais em uma guerra de todos contra todos. Assim, faz sentido que tenhamos corrido para acolher os primeiros leviatãs, chefes e reis, pela segurança que prometiam. É o que diz Hobbes. Agora, sabemos que nossos ancestrais nômades, na verdade, estavam fugindo desses déspotas. Os primeiros estados, pensem em Uruk, na Mesopotâmia, ou no Egito dos faraós, eram, sem exceção, estados escravistas. As pessoas não optavam por viver amontoadas, elas foram encurraladas por regimes ávidos por novos súditos, pois seus escravos estavam sempre morrendo de varicela e por pestes. Não por acaso o Velho Testamento retrata as cidades sob uma luz tão negativa. Do fracasso da Torre de Babel à destruição de Sodoma e Gomorra, o julgamento de cidades pecaminosas por Deus é claro e tonitruante. Irônico, na melhor das hipóteses. As mesmas coisas que definimos hoje como marcos da civilização, como a invenção do dinheiro, o desenvolvimento da escrita e o surgimento das instituições legais, começaram como instrumentos de operação. Considere as moedas. Não começamos a cunhar dinheiro por achar que isso tornaria a vida mais fácil, mas porque os governantes desejavam uma maneira eficiente de recolher impostos. Ou pense nos primeiros textos escritos. Não eram livros de poesia romântica, mas longas listas de dívidas. E as instituições legais? O lendário Código de Hammurabi, o primeiro código de leis, era cheio de castigos para quem ajudasse escravos a fugir. Na antiga Atenas, o berço da democracia ocidental, 2/3 da população eram de escravos. Grandes pensadores como Platão e Aristóteles acreditavam que, sem escravidão, a civilização não poderia existir. Talvez a melhor ilustração da verdadeira natureza dos estados seja a Grande Muralha da China, uma das maravilhas do mundo, construída para manter os perigosos bárbaros do lado de fora e para manter os súditos dentro. Com efeito, fez o Império Chinês a maior prisão no ar livre que o mundo conheceu. E ainda há aquele doloroso tabu do passado dos Estados Unidos, sobre a qual a maioria dos livros de história mantém silêncio. Um dos poucos dispostos a reconhecer esse fato foi Benjamin Franklin, um dos patriarcas fundadores. No mesmo ano em que Rousseau escrevia seu livro, Franklin admitiu que nenhum europeu que sentiu o gosto da vida selvagem pode depois suportar a vida em nossas sociedades. Ele descreveu como homens e mulheres brancos civilizados que eram capturados e depois libertados pelos índios invariavelmente aproveitavam a primeira boa oportunidade de fugir de novo para os campos. Colonizadores fugiam às centenas para o campo, enquanto o contrário raramente ocorria. E quem poderia culpá-los? Vivendo entre os índios, eles gozavam de maior liberdade que como fazendeiros pagando impostos. Para mulheres, o apelo era ainda maior. Podíamos trabalhar no ritmo que quiséssemos, disse uma colona que se escondeu de conterrâneos mandados para resgatá-la. Aqui não temos patrões, disse outra a um diplomata francês. Eu me caso se quiser e me descaso quando desejar. Existe alguma mulher tão independente em nossas cidades? Nos séculos recentes, bibliotecas inteiras foram escritas sobre a ascensão e a queda das civilizações. Pense nas enormes pirâmides dos maias ou nos templos abandonados dos gregos. Subjacente a todos esses livros está a premissa de que quando a civilização fracassa, tudo fica pior, e o mundo mergulha numa era das trevas. Estudiosos modernos sugerem que seria mais exato caracterizar essas eras das trevas como indulto, quando os escravos recuperavam a sua liberdade. As doenças infecciosas diminuíam, a dieta melhorava e a cultura florescia. Em seu brilhante livro Against the Grain, 2017, que significa Contra o Grão, o antropólogo James C. Scott mostra que obras-primas como Ilíada e Odisseia
foram criadas durante a Idade das Trevas da Grécia, entre 1110 a 700 a.C., imediatamente após o colapso da civilização micênica. Só muito tempo depois, elas seriam registradas por Homero. Então, por que nossa percepção dos bárbaros é tão negativa? Porque automaticamente equacionamos uma ausência de civilização como tempo de obscuridade. Como sabemos, a história é escrita pelos vencedores. Os primeiros textos são abundantes em propaganda do Estado e soberanos depostos por opressores querendo ascender a uma posição superior a todos os outros. A própria palavra bárbaro foi cunhada para definir qualquer um que não falasse o grego antigo. É assim que nosso sentido de história é virado de cabeça para baixo. Civilização se tornou sinônimo de paz e progresso, e natureza sinônimo de guerra e decadência. Na realidade, para a maior parte da existência humana, foi o contrário. Thomas Hobbes, o velho filósofo, não poderia ter errado mais o alvo. Ele caracterizava a época de nossos antepassados como desagradável, brutal e curta. Mas uma descrição mais verdadeira poderia ser amigável, pacífica e saudável. A ironia é que a maldição da civilização perseguiu Hobbes por toda a vida. Considere a peste que matou seu patrono em 1628 e a iminente guerra civil que o obrigou a fugir da Inglaterra para Paris em 1640. Sua visão da civilização estava enraizada na própria experiência com doenças e com a guerra. Calamidades praticamente desconhecidas durante os primeiros 95% da história humana. De alguma forma, Hobbes tornou-se pai do realismo, mas sua visão da humanidade não é nada realista. E será que tudo na civilização é ruim? Não há resultados positivos? A parte a guerra e a cobiça, o mundo moderno não nos proporcionou muitas coisas às quais agradecer. Mas, claro que sim. No entanto, é fácil esquecer que esse progresso genuíno é um fenômeno muito recente. Até a Revolução Francesa, em 1789, quase todos os estados em toda parte eram propulsionados por trabalhos forçados. Até 1800, pelo menos, 3/4 da população global viviam como servos de um lorde rico. Mais de 90% trabalhavam na terra e mais de 80% viviam numa pobreza abjeta. Nas palavras de Rousseau, o homem nasce livre e onde quer que esteja, está acorrentado. Durante eras, a civilização foi um desastre. O advento de cidades e estados, da agricultura e da escrita não resultou em prosperidade para a maioria, mas em sofrimento. Somente nos últimos 2 séculos as coisas melhoraram a ponto de nos fazer esquecer o tanto que a vida era péssima. Se reduzirmos proporcionalmente a civilização a um período de 24 horas, 23 horas e 45 minutos foram de pura infelicidade. Só nos últimos 15 minutos a sociedade civil começou a parecer uma boa ideia. Foi nestes últimos 15 minutos que eliminamos a maioria das doenças infecciosas. Agora, as vacinas salvam mais vidas por ano que o número de vidas que teriam sido poupadas se tivéssemos gozado da paz mundial durante todo o século XX. O segundo motivo é que agora somos mais ricos que em qualquer outro período. O número de pessoas vivendo em extrema pobreza caiu para menos de 10%, e o terceiro motivo foi a abolição da escravidão. Em 1842, o cônsul-geral britânico escreveu para o sultão do Marrocos, perguntando o que ele estava fazendo para proibir o mercado de escravos. O sultão ficou surpreso. O tráfico de escravos é uma questão sobre a qual todas as seitas e as nações concordaram desde o tempo dos filhos de Adão. Contudo, a escravidão havia sido oficialmente proibida no mundo inteiro 150 anos antes. Por último, o melhor, entramos na era mais pacífica de todos os tempos. Na Idade Média, cerca de 12% da população da Europa e da Ásia morriam de morte violenta. Nos últimos 100 anos, incluindo as 2 guerras mundiais, porém, esse número despencou para 1,3% no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, atualmente, o índice é de 0,7%, e na Holanda, onde eu moro, a autora,
O autor é de 0,1%. Não há motivo para ser fatalista em relação à sociedade civil. Temos opções para organizar nossas cidades e nossos estados de outras formas, que beneficiam a todos. A maldição da civilização pode ser eliminada. E será que conseguiremos fazer isso? Poderemos sobreviver e prosperar no longo prazo? Ninguém sabe. Não há como negar o progresso nas últimas décadas. Ao mesmo tempo, estamos diante de uma crise ecológica numa escala existencial. O planeta está aquecendo, espécies estão sendo extintas, e a questão vital é: em que medida nosso estilo de vida civilizado é sustentável a longo prazo? Sou lembrado com frequência daquilo que o político chinês disse nos anos 70, quando indagado sobre os efeitos da Revolução Francesa de 1789. É um pouco cedo para dizer, ele teria respondido. Talvez o mesmo se aplique à civilização. É uma boa ideia? É muito cedo para dizer. Termino aqui então na página 122 e continuarei em seguida no capítulo 6, que fala o mistério da Ilha de Páscoa. Tchau, tchau.